Boa tarde, gente. Iniciando mais um vídeo aqui para vocês no canal. Bom, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo aqui, beleza? Bom, gente, eu tenho alguns assuntos para falar com vocês. Primeiro deles é sobre o Wendel, né? Saiu uma notícia, o Botafogo emitiu uma nota oficial falando que o Wendel não vem mais, então vou falar bastante sobre isso. Também vou falar do jogo de amanhã. O Botafogo amanhã vai enfrentar o Capital pela Copa do Brasil. A gente já venceu o Capital por 4-0 no primeiro jogo no Newton Santos, então estamos tranquilos. Renato Paiva deve ir com as reservas, também vou falar sobre essa partida um pouquinho para vocês. E a gente tem chance também, saiu uma notícia do GE, de ter o Savarino, o Matheus Martins e o Barbosa para o jogo do Botafogo na Libertadores contra a Universidade de Chile. Então o Botafogo pega o Capital agora e depois tem um confronto importantíssimo pela Libertadores contra a Universidade de Chile, que a gente precisa vencer. E o GE soltou uma nota de que existe a possibilidade de talvez o Botafogo contar com o Savarino, Barbosa e Matheus Martins, já que os atletas estão em reta final de recuperação das lesões. Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, o Botafogo soltou uma nota oficial dizendo que, em comum acordo com o Zenit, o Botafogo firmou o término, o fim de contrato com o volante Wendel. O Botafogo meio que teve uma parceria desde o início desse ano com o Zenit. Não é à toa que o Luiz Henrique foi para lá, o Botafogo conseguiu trazer o Arthur do Zenit, e aí fechou essa parceria e fechou também esse acordo com o Zenit de que o Wendel ficaria lá no Zenit até junho e viria para o Botafogo para reforçar o Glorioso no Mundial. E o Wendel seria nosso até 2029. O Botafogo teria um contrato bem longo com o Wendel. E o Wendel sofreu uma lesão de grau 1, nos últimos jogos dele pelo Zenit. E ele acabou não conseguindo jogar esses últimos jogos, esses últimos 5 jogos pelo Zenit. A temporada lá já está acabando também na Rússia. E aí o Wendel veio para o Brasil e pediu para o Zenit para que ele continuasse aqui no Brasil até se apresentar ao Botafogo. Ele se apresentaria ao Botafogo no mês que vem, em junho. E aí seria um reforço do Glorioso para o Mundial, seria um reforço do Glorioso para depois também, já que o Wendel teria um contrato bem longo com o Botafogo. E no fim, o Botafogo acaba soltando essa nota agora, dizendo que o Wendel não vem mais por conta de sanções internacionais. E aí os proprietários do Zenit, do clube russo, foram envolvidos em uma lista de sanções internacionais, onde eles não podem negociar com equipes e principalmente com o Botafogo, já que o acionista majoritário da SAF é o John Textor, que é um cidadão norte-americano. E com isso, o Wendel não vem mais. Como eu disse, o Wendel sofreu uma lesão lá nos últimos jogos dele pelo Zenit. Ele veio tratar a lesão dele no Brasil, ele tem família no Brasil, segundo a postagem do GE, a informação do GE. E ele pediu a liberação para o Zenit para ficar aqui no Brasil até se apresentar ao Botafogo. E agora, não sei mais o que o Wendel fará, terá que voltar para a Rússia. O Botafogo, inclusive, não estava podendo deixar o Wendel se tratar lá no Espaço Lanier, no CT do clube, porque ele ainda estava vinculado ao Zenit, só seria vinculado de fato ao Botafogo em junho. Mas o departamento médico do Botafogo estava acompanhando o caso do Wendel, através de exames, através de relatórios que estavam sendo enviados, e agora o Wendel não vem mais, deve retornar à Rússia. Enfim, eu quero saber quem será esse volante agora que o Botafogo está pensando em trazer para o Mundial. O Wendel seria a contratação mais cara do Botafogo, então de fato não sei quem o Botafogo pensa agora em trazer. A gente sabe que a gente tem o Marlon Freitas e tem o Gregory, que é a nossa dupla, nossos pitbulls, que são muito bons, porém o Wendel também seria uma grande contratação. A gente tinha essa dúvida de quem o Wendel iria bancar, se iria bancar o Marlon Freitas ou o Gregory, ou se o Renato Paiva optaria pelos 3 juntos, não sei, e agora a gente não sabe quem o Botafogo pensa em trazer para repor aí esse vazio que vai ficar sem o Wendel, já que a gente já contava com ele e já tinha essa expectativa dele nos ajudar e nos reforçar para o Mundial. Vamos aguardar agora as próximas notícias, os próximos nomes, para saber quem o Botafogo agora pensa em trazer para ajudar a gente no Mundial e reforçar ali essa posição da equipe, Muitos falaram sobre o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique tem que voltar então. Pelo que eu entendi e pelo que falaram, não. Até porque o bane que o Zenit sofreu
foi agora e o Luiz Henrique já foi para lá antes disso. Então, pelo que eu entendi, são negociações de agora. Negociações não podem acontecer agora, mas as que já foram feitas, já foram encaminhadas, não tem nenhum problema. Então, o Arthur deve continuar aqui e o Luiz Henrique deve continuar lá. Só o Wendel, que seria a nossa contratação mais cara, agora, né? Contratação mais cara do clube, de fato não vem mais. Bom, agora falando do próximo confronto do Botafogo, o Glorioso vai enfrentar o Capital amanhã, às 9h30 da noite, lá em Brasília. E a gente já venceu o primeiro jogo por 4-0, então é claro que a gente tá bem tranquilo aí para esse confronto. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito que nada tá ganho, a gente ainda não se classificou, tem o segundo jogo, então a gente tem que ter humildade e, claro, ir para essa partida para vencer. O Renato Paiva, segundo o Bernardo Pinho, deve optar pelos meninos da base nesse confronto. Ele deve colocar para jogar, deve relacionar o Yarlen, o Cauã Branco, o Huguinho, que são jogadores que estão se destacando ali no Sub-20 do Botafogo. E assim a gente deve ter uma equipe repleta de reservas, né, repleta de meninos da base em campo para essa partida contra o Capital. Acho que de fato o Renato Paiva acredita que a gente está bem tranquilo para esse jogo, por conta desse placar de 4-0 que a gente conseguiu no Newton Santos, né, no primeiro jogo. E ele falou, inclusive, na coletiva pós-clássico contra o Flamengo, ele disse que ele quer ir para esse jogo para vencer contra o Capital, independente do placar que a gente fez no jogo de ida, ele sempre quer ir para vencer. Mas eu acho que dá pra gente vencer tranquilamente com a nossa base, com os nossos reservas, dá pra gente conseguir um bom placar aí, um placar tranquilo, né? Não sei se uma goleada novamente, acho difícil, porém, acho que os meninos e os nossos reservas vão dar conta dessa partida do Botafogo, e vão conseguir essa classificação tranquilamente. Até porque é importante que o Renato Paiva, de fato, poupe alguns jogadores nossos titulares que já estão jogando há muito tempo, há muitas partidas, porque o Botafogo em seguida vai ter um confronto muito importante contra a Universidade de Chile na terça, onde a gente precisa vencer. Esse confronto, sim, a gente tem que vencer, porque a gente precisa ganhar da Universidade de Chile para se classificar sem depender do placar do Estudiantes contra o Carabobo. Então, se o Botafogo quer se classificar, tem que vencer a Universidade de Chile. Então, acho que o Renato Paiva também está poupando os nossos atletas para focar em 100% no confronto da Libertadores, já que a gente está mais tranquilo aí, né, de fato, na Copa do Brasil. Agora, falando de possíveis retornos aí contra a Universidade de Chile, já que eu falei sobre a Libertadores, o GE publicou ontem que possivelmente o Botafogo pode contar com o Barbosa, com o Savarino e Matheus Martins para o jogo contra a Universidade de Chile. A gente ainda não sabe ao certo, porque o departamento médico do Botafogo ainda não cravou, porém o Renato Paiva disse que está esperançoso, que existe sim essa possibilidade. Enfim, não sabemos, porém é algo que deixa a gente muito feliz de saber que os atletas já estão em reta final de recuperação das lesões, né? A gente sabe a falta que o Savarino faz, o Barbosa também faz falta, apesar da nossa zaga Jair e David Ricardo tá dando conta muito bem do recado nos últimos jogos. Sempre bom a gente ter o Barbosa ali também, nosso pitbull, essencial para nossa equipe. Matheus Martins também faz falta, a gente sabe que ele ainda não se firmou 100%, ainda não conseguiu mostrar o bom futebol dele em 2025, porém é um atleta que eu acho que ainda vai evoluir muito e pode sim nos ajudar. Então, feliz pelo retorno deles, pelo possível retorno. Eu espero que a gente não force nenhum atleta que não esteja 100%, até para depois não ter lesões piores. Então, se eles voltarem contra a Universidade de Chile, eu espero que seja confirmado de que eles estão 100%, podem retornar de fato. Mas, enfim, essas são as últimas notícias do Glorioso. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tô triste pela questão do Wendel, porque seria um baita reforço para o Mundial. E não só para o Mundial, já que ele ficaria aqui muitos anos ainda, né? Mas é isso, bola pra frente. Que a gente vença amanhã contra o Capital, uma vitória bem tranquila. Estamos aí com uma vantagem bem grandinha. E é isso, agora é torcer para que se o Matheus Martins, o Barbosa e o Savarino retornem, seja porque eles estão 100% disponíveis e não correndo risco de se lesionarem novamente de forma alguma. Um beijo, se inscrevam no canal aqui, já deixa o like no vídeo, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e as próximas notícias do Glorioso. Comenta aqui o que você achou também sobre essa questão do Wendel não vir mais.